A pergunta que não quer calar: vale a pena vir estudar inglês em Dublin? E a resposta é: infelizmente, não. Não querendo desmerecer o inglês de ninguém, porque eu tenho uma pessoa na minha família que é professora de inglês e eu adoraria que tivesse a oportunidade, né, de vir trabalhar em Dublin ou em algum outro lugar como professora, e que eu acho que não é uma coisa específica de Dublin, eu acho que acontece também em Cork, em Limerick, em Galway, que são, né, as outras cidades onde você tem ali os cursos oferecidos, né, para você estudar inglês, é que não necessariamente que quem vai te dar aula é uma pessoa que tem um inglês nativo, né? Não necessariamente ser um irlandês, mas ser alguém, sei lá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, Austrália, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque você tem professores brasileiros, você tem professores argentinos, poloneses, de alguns países da África, de alguns outros países asiáticos, dando aula de inglês. Uma das professoras que é brasileira na escola onde eu estudo, pude ver ela aplicando um teste de fala, que é o speaking, né? E assim, ela é muito boa, cara. O inglês dela é bom, as dicas que ela dá são muito boas, mas a questão é: você não precisa sair do seu país, passar por todos os perrengues de estar em um outro país, né, numa outra cidade, enfim, com uma outra cultura, para você encontrar bons professores de inglês que falam português, né, que são brasileiros. Você pode encontrar isso na sua cidade, você pode encontrar isso na cidade vizinha, você pode ter que mudar de uma cidade para outra dentro do seu país, entende? Não é uma coisa que justifique todo o investimento que você faz para você vir no intercâmbio, né? Segundo ponto, eu tinha visto vários vídeos falando da quantidade de brasileiros em Dublin e, assim, primeiro que eu não achava que era tanto e segundo que eu coloquei na minha cabeça coisa do tipo, não me importo se tem brasileiro ou não, porque eu vou fazer o meu e eu vou dar um jeito de estudar inglês, independente de se eu tenho brasileiro na minha turma ou não. Só que o que que acontece? Quando você sai da sua sala e você vai para os corredores ali da sua escola, o que você mais ouve a gente falando em português. Tem bastante gente falando espanhol também, mas português, assim, em geral, é bem maior. E a sensação que eu tenho é como se eu estivesse fazendo um cursinho de inglês no Brasil. Segunda coisa que é super importante, que eu acho que é o que mais pesa, eu não sei se todos os níveis de inglês têm a mesma dinâmica, né, tipo das aulas, mas quando você tá no nível intermediário, tem muita conversação. O meu professor em específico, ele coloca a gente muito pra fazer todos os questionários, todos os exercícios em dupla. E aí você pega umas bênçãos dos brasileiros que pagam quase 2.000 euros ou até mais do que isso, né, que foi o meu caso, pra você vir estudar inglês e as criaturas simplesmente cagam pra aula. Tipo, tudo bem, as aulas são ruins sim, eu até agora só encontrei uma única pessoa falando bem das aulas, mas é uma pessoa que estava no nível mais inicial e, tipo, quando eu também conversei com ela foi nos primeiros dias de aula, então nem sei como que tá a opinião dela sobre isso, mas todo mundo reclama, fala que as aulas não são boas. E eu entendo isso, que é um saco, realmente, né? Você ter que estar ali todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a quinta, dependendo da tua carga horária, né? Que você escolheu ali do seu curso. Só que vai ficar muito pior pra você conseguir suportar a aula se você ficar tratando como descaso, sabe? É tipo adolescente indo pra aula obrigado pelos pais. É exatamente esse o perfil e o comportamento de alguns brasileiros. Não são todos, tá? Tipo, deixando isso bem claro. Mas você também não tem controle de quem você vai ter na sua turma, né? Porque muitas vezes você não consegue nem ir pra direção e pedir, quero trocar pra uma outra turma, porque não tem mais de uma turma com o seu nível na própria escola. Então você tem que obrigatoriamente aturar essas criaturas infantis, pagando horrores, não dando valor pro próprio dinheiro e não rendendo em sala de aula. Então prejudica a própria pessoa, prejudica você e prejudica a turma como um todo. Prejudica o professor também, porque, gente, é uma situação muito ruim. Você tá ali trabalhando, tentando explicar, tentando fazer, né, sua turma render e ter um bando de aluno ali tratando tudo como descaso, né? Tipo, sendo até grosseiro e mal educado com você. Então, assim, não só por isso, né? Eu vou fazer outros vídeos explicando qual é a metodologia, como que eles trabalham, né, durante as aulas, mas acaba que não compensa você vir pra cá pra poder estudar inglês, infelizmente. Então, assim, se a sua ideia é vir pra cá pra isso, eu te digo pra você rever essa sua ideia e, cara, vale muito mais a pena você contratar um professor particular ou você pagar realmente num curso, né, tipo, o top top ali do Brasil, porque depende muito mais de você e de como você vai tentar aprender inglês do que de fato de você vir pra cá. Porque você fala, a gente aprende mais no dia a dia ou a gente aprende mais no trabalho. Sim, só que primeiro você não escolhe moradia, então no meu caso eu estou morando com vários brasileiros. E segundo, você também não escolhe emprego, né? Tipo, quem tá acompanhando aqui sabe da dificuldade que tá sendo pra conseguir emprego. E então você muitas vezes vai ter que trabalhar com brasileiro também, ou trabalhar, né, tipo, com limpeza, onde você não vai conversar com ninguém ou quase ninguém, então o teu inglês também não vai evoluir.